quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, meus pastores, nossos pastores, pastor Wendel, pastora Renata. E eu estou aqui, assim, de certa forma, me sentindo privilegiado, porque estou fazendo uso aqui desse espaço de tempo, nessa primeira quinta-feira do ano, e também estamos abrindo aqui as portas, digamos assim, né, de uma jornada, de uma campanha sobre portas abertas, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos cair na armadilha de pensar que isso é apenas uma palavra no automático, um carro que você coloca aí no drive, no D, e acelera, aperta o pé e vai-se embora, não se preocupa com marcha, não se preocupa com nada. Não, a vida não é assim. A porta está aberta, mas existe muitas exigências que Deus faz sobre aquele que quer entrar por essa porta e acessar novas dimensões. Por que nós vamos acessar novas dimensões? Porque o Deus que nós servimos é o Deus da multiforme graça, é o Deus grande, é o Deus todo-poderoso, é o grande Senhor. E se eu sirvo a esse Senhor, eu tenho que entender que as vitórias que Ele tem para mim são vitórias grandiosas, amém? São vitórias tremendas, e todos os dias nós temos um inimigo que investe pesado, que luta diariamente para você não acessar as portas que estão abertas diante da sua vida, porque entrar numa nova dimensão significa novas conquistas, novos territórios, são espaços amplos, são vitórias grandiosas. E olha, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Através de Jesus você vai obter as vitórias que o céu já liberou sobre a sua vida. Quantos aqui acreditam que o céu tem portas abertas para você acessar novas dimensões? E olha, levanta a sua mão, quer saber de uma coisa? As bênçãos que Deus tem para você são infinitamente maiores do que aquela que você está pensando. Vem sobre tua vida um tempo de promessa, de liberar de Deus, de ação sobrenatural. Eu estou te falando o que está na Bíblia, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então recebe no seu coração agora essa palavra, porque eu creio que grandes coisas estão vindo em tua direção. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então eu estou feliz por estar aqui hoje, abrindo essa campanha de portas, de portas abertas, algumas quintas-feiras, conforme o propósito profético que Deus liberou no coração do nosso pastor. E eu quero hoje falar algumas coisas importantes aqui dentro da palavra de Deus, para a sua vida, para a sua meditação e para o seu crescimento. Glória a Deus. Eu quero ler dois textos, Eu já sou de casa, cheguei aqui, o irmão Sampaio, cadê ele? Sampaio, você já está aqui de novo? Pois é, rapaz, já estou aqui de novo. Já tem alguns amigos aqui na Nova Aliança, todo mundo já me conhece, e eu louvo a Deus por estar caminhando perto dessa grande família que Deus tem levantado nessa cidade, que tem sido um modelo, que tem sido uma bênção. E eu louvo a Deus por conhecer a história, o início, de tudo, quando começou lá em Teresina, vendo o nosso pastor iniciando ali o trabalho, e depois Deus o enviou para cá. Não foi o pastor Gilson foi apenas o canal, o instrumento que Deus usou,
porque o pastor Wendel veio para cá enviado por Deus. Deus enviou seu servo para essa cidade, e a maior prova disso é tudo que tem acontecido, o trabalho extraordinário que tem sido realizado através da vida dele. E eu louvo muito a Deus. Eu prego na Nova Aliança desde o começo, lá em Teresina, quando era uma garagem. Eu já tenho 20 anos, né? E hoje estou aqui. É bom que a gente está crescendo. Eu estou acompanhando aí no meio, recebendo os respingos sobre minha vida e bebendo e comendo também dessa mesa. Eu louvo a Deus por isso. Então, você é um privilegiado por congregar nessa igreja, por ter um pastor como seu pastor, como nosso pastor, um homem de Deus, um homem que a gente enche a boca e dizer: o pastor Wendel é o meu pastor, né? Aonde eu prego, eu faço questão de dizer, né, que ele é o meu pastor. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou ler 2 versículos. O primeiro é o versículo que já foi lido aqui hoje, que é o texto áureo do ano, que é Apocalipse 3:8. E em seguida eu vou ler um texto também em um livro que está no Antigo Testamento. Então vamos lá, Apocalipse 3 e o versículo de número 8. Olha só o que diz, amados, a palavra de Deus. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Palavra do Senhor. Agora eu quero voltar aí com você 8 séculos antes de João ser usado por Deus para escrever esse texto. Um livro do profeta Isaías, capítulo 60. Queria por gentileza que você acompanhasse o versículo 11. É um texto também que fala sobre porta. E olha, tem uma promessa. Olha, também que estava falando de bem dele aqui, né? Como chegou. Glória a Deus. Irmãos, eu quero declarar que essa palavra que foi escrita relacionada a Sião, a Jerusalém, essa palavra também está sendo aplicada para você na sua vida, porque o bom da palavra de Deus é que ela nunca se esgota. Sempre que você lê essa palavra, tem algo novo de Deus para você. Você pode ler todos os cultos o mesmo versículo, sempre Deus vai falar com você, porque a fonte aqui, meu filho, é inesgotável. A maior preocupação que a gente tinha no interior era quando chegava o período de estiagem, né? Aqueles, a gente chamava de olho d'água, as cacimbas, né? As grotas, onde a gente pegava água. Vocês são ricos, não sabem o que é isso, mas a gente passou por isso, né? E o nosso temor era que aquele olho d'água secasse, que ele parasse de... A gente chamava no interior de minador. A gente temia que o minador parasse de jorrar água. Mas essa palavra, irmão, você não precisa ter esse temor. Amém? Essa palavra aqui é uma fonte inesgotável do Espírito para o teu coração. Será que você pode dizer glória a Deus? Porque nós temos a palavra não só de papel e tinta, mas a palavra de Deus diz que ela está cravada em nosso coração. E quer saber, se você quer livrar sua vida do caminho da perdição, do abismo, faça o que o salmista diz no Salmo 119 e o verso 11: guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra te protege, a palavra te guarda, a palavra é quem dá estrutura para você, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida. E eu sei que essa igreja ama a palavra de Deus, e aqueles que amam a palavra de Deus, dê um aplauso à palavra de Deus. Isaías 60:11: e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão,
para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. A porta para você está aberta diuturnamente, é de dia, é à noite, é pela manhã, é à tarde, a porta está aberta. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, sobre conquistas de novas dimensões. Como já falei anteriormente, essa palavra dimensão nos dá a ideia de novos territórios, de novos espaços, vitórias, conquistas. E nós precisamos entender, amados, que nesse texto, a palavra porta para nós hoje é apenas uma figura de linguagem. Essa palavra indica que Deus está nos dando uma nova oportunidade de acessarmos uma nova dimensão. Aquilo que você não conquistou ainda, que você não conseguiu ainda. Porque, irmãos, vamos pensar aqui com sabedoria. Quando Deus não tiver mais nada para você aqui na terra, você não vai ficar aqui não, pode ter certeza. O que eu vou fazer aqui, Francisco Lima, vou fazer o que na terra, se Deus não tem mais nada para fazer na minha vida? O que eu quero aqui na terra? Nada, irmão. Então, se você está vivo, se você atravessou essa crise, esse problema, porque nós não estamos mais em crise, na verdade nós passamos a crise em Cristo. Se você atravessou tudo isso, se você permaneceu vivo, significa dizer que existe promessas, projetos, propósitos, planos eternos de Deus para serem realizados na sua vida. Você precisa entender isso. Então, porta aberta nada mais é do que possibilidade que temos de viver novas conquistas. Quando o Senhor falou com Josué no capítulo 1 do seu livro, nos versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Observe que Deus diz que havia um lugar para Josué e o povo conquistar, e em seguida ele delimita, né? Deus diz que tem vitória, e em seguida ele diz: olha, vai ser desde o deserto, né, e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Significa dizer que cada um aqui tem uma conquista dentro daquilo que Deus planejou para a sua vida. Não adianta querer conquistar a vitória do outro, não adianta querer entrar pela porta que é do outro. Cada um tem uma porta aberta, tem um destino profético. Cada um que está aqui tem um propósito de Deus. E Deus, irmãos, tem algo muito poderoso para liberar sobre sua vida. O que você tem que fazer é se colocar diante dele para entrar por essa porta, porque tem um que não quer que você entre por essa porta. Só tem um que não quer que você entre por essa porta, e esse que não quer, ele tem um certo poder contra aqueles que não estão debaixo do sangue de Jesus. Esse que não quer que você entre pela porta, ele pode acabar com uma pessoa em segundos. Mas sobre você que está debaixo do sangue de Jesus, sobre você que é um escolhido de Deus, sobre você que tem na sua vida aquela palavra que Pedro falou, que você é uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Contra você, ele não vai conseguir impedir de você acessar essa porta,
E o Satanás não quer que você entre por essa porta, porque ele sabe que do outro lado dessa porta existe uma vitória grandiosa, existe um propósito de Deus, meu irmão. Mas Jesus falou que nem mesmo o inferno vai prevalecer contra a sua vida. Tem promessa de Deus para você, tem porta aberta, aleluia. Tem porta aberta, irmãos, tem porta aberta. O inimigo não quer que você entre pela porta, porque porta, irmãos, é limite, é bloqueio. Você está em casa, você está na cozinha, vai no quarto, tem que passar por uma porta. Vai no banheiro, passa pela porta. Você vai no quarto, você passa a chave na porta. Vai no banheiro, né, vai sair de casa, fecha a porta. A porta é limite. Por isso que o inimigo luta para você não acessar, não passar por essa porta, porque ele sabe que do outro lado você será coroado, você será abençoado. E tem muita gente, pastor Wendel, que está no pé da porta pensando: eu vou ou não vou? Eu entro ou não entro? E está lá agonizando, morrendo, se debatendo. Meu filho, se levante hoje, bate a poeira, fique em pé e declara que você é mais que vencedor, e Deus vai abrir essa porta, porque Ele é quem abre, e você vai entrar por ela e vai acessar novas dimensões para a glória do Senhor. Digam amém. Aleluia. Agora, irmãos, a porta aberta não significa que você e eu vamos viver tudo no automático. Não, queridos. Mesmo Deus nos dando uma garantia tão clara de que a porta está aberta, eu preciso me lançar, eu preciso me apresentar, ter minha participação. Nossas conquistas passam por nossa ação. Entenda, as nossas vitórias passam por nossas atitudes. Você acha o que? Deus poderia matar os cananeus, os ferezeus, os heteus, os jebuseus, tudo quanto que é eu que tinha lá em Canaã? Não podia? Pegava, lavrava a escritura, o nome de Israel, entregava: está aqui a terra de vocês, não precisa fazer nada. Mas Deus não fez assim. Deus disse: eu vou entregar os inimigos, mas a guerra é com vocês. Eu vou entregar os inimigos, mas a espada tem que estar na mão de vocês. Os inimigos serão derrotados diante do exército, do meu exército, mas vocês precisam guerrear. Tem pessoas, irmãos, que acham que a vitória vem como aquela pessoa vai fazer um bolo e pega a farinha, pega o ovo, pega o que ela coloca lá no bolo, joga para cima, pá, o bolo caiu pronto na mesa. Não, meu filho, não é assim não. Tem trabalho, tem investimento, como já foi dito aqui, tem oração, tem Bíblia, tem comprometimento com Deus. Nós precisamos nos lançar nesse tempo de guerra, de batalha. A porta está aberta, mas nós precisamos nos envolver no projeto, no propósito de Deus, porque Deus, irmãos, Ele vai olhar para aquele que está em movimento, e esse que está se movimentando receberá do Senhor a graça, a coragem, a unção para entrar por essa porta, expulsar o inimigo e tomar posse da bênção que é para ele. Glória a Deus. Então, a maneira que nos movimentamos pode nos levar para essa porta ou nos afastar dela. A maneira que nós nos movimentamos pode nos levar para perto dessa porta ou pode nos afastar dela. Deuteronômio 30:19 diz que os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus está dizendo que a bênção, a porta já está aberta, já está disponível. Agora tem maldição também.
tem bênção, tem maldição, tem morte, tem vida. O Senhor não vai pegar você pelo braço e te forçar a entrar por essa porta, mas Ele dá uma dica. Ele diz: olha, entre pela porta, ou seja, escolha a bênção. Deus está dizendo: escolhe, meu filho, a bênção. É você que vai decidir o que você quer da vida, é você que vai decidir que tipo de resultado você vai colher. E agora eu quero compartilhar com vocês, amados, algumas coisas importantes nesse texto que acabamos de ler, e dentro dessa temática, a porta que te leva a novas dimensões. A primeira coisa, escute bem, a primeira coisa que você precisa fazer para acessar essa nova dimensão é crer naquele que abre porta. A Bíblia diz em Apocalipse 3:7: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A porta é Ele quem abre. Nós precisamos crer no que abre a porta. É algo, uma decisão muito importante, uma atitude necessária. Antes de olhar para a porta, precisamos reconhecer aquele que abre a porta. Isso é muito importante, irmãos. Antes da bênção, busque o abençoador. O abençoador é mais importante do que a bênção. A promessa está num nível bem abaixo daquele que abençoa com a promessa. Deus é sempre o primeiro. A porta é um presente que Ele nos dá para conquistarmos novas promessas. Mas o mais importante é a maneira, é a forma que nos relacionamos com Deus, aquele que abre a porta. Infelizmente, pelo fato de muitas pessoas não entenderem esse princípio, muitas portas que se abrem, elas se tornam maldição ao invés de bênção. Sabia disso? Que existem portas que se abrem, que era para abençoar a pessoa, e essa porta se tornou uma maldição na vida dela. Não é que Deus quis amaldiçoar a pessoa, é que a maneira que ela se relacionou, o seu comportamento fez com que a bênção se tornasse um problema na vida dela. Você deve conhecer pessoas que foram abençoadas e a bênção levou a perdição para essa pessoa. A forma dela lidar com aquilo que Deus deu a ela, que Deus entregou, porque ela não entendeu como lidar com essa bênção, como lidar com o abençoador. Muitas portas se tornam maldição porque os homens se corrompem, os homens se perdem, os homens se embriagam com as coisas, até os de Deus, infelizmente. Então, o mais importante do que a porta é a presença daquele que abre essa porta na sua vida. Se não, vejamos João 10, 7 ao 9, o que Jesus fala. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta, Ele é a possibilidade, Ele é o milagre que você precisa. Eu costumo dizer que Jesus é a bênção completa. Quem tem Jesus tem tudo e acabou, meu irmão. Quem não tem Jesus não tem nada e acabou. Tem Jesus? Quantos tem Jesus em sua vida aqui? Então, meu filho, você já tem tudo, né? Estava falando com o Felipe, né, na viagem, na chegada aqui. A gente fala sempre, não tem dinheiro, mas a gente fala, né, pelo menos. E aí dizer: não, quando eu for rico eu vou fazer isso. Não, rico você já é. Quando você tiver dinheiro, você vai fazer. Sabe por quê? Porque nós temos a maior riqueza que o universo tem para dar a um homem. Ah, você não está entendendo a riqueza que você tem. Paulo falou sobre isso. Temos, porém, em vasos de barro um tesouro valioso. Interessante que o mesmo Paulo fala que numa casa tem vaso de prata, de ferro, de ouro, de madeira, de barro. Qualquer um aqui olharia para o vaso de ouro, é mais bonito, é mais atraente.
tem um valor monetário muito maior, mas quando a Bíblia diz que Deus coloca o seu tesouro, Ele escolhe no vaso de barro, com fragilidades, com dificuldades, com limitações, com fraquezas. É na vida de cada vaso de barro que habita o maior tesouro que tem no universo, a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você é o homem mais rico dessa cidade, você é a mulher mais rica dessa cidade, porque riqueza é ter a presença do Senhor na sua vida. Quantos empresários que daria tudo para ter a paz que você tem? Quantos empresários que dariam o seu dinheiro todo para ter o filho dentro de casa, o filho que você tem, transformado, um filho abençoado, um filho cheio do Espírito Santo? Quantas pessoas dariam sua riqueza para ter o que você tem? Então valorize, esteja aqui, como diz a palavra, alegre, cantando ao Senhor, celebrando o seu nome, porque você tem a maior riqueza. Então Jesus disse: olha, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aí ele diz de novo no verso 9: eu sou a porta. Jesus é a porta que você precisa. A porta que te leva a novas dimensões tem nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A porta que está aberta para você acessar o céu tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o novo e vivo caminho, disse Jesus. Eu sou a porta, disse Jesus. Quando você passa por essa porta, você nunca mais quer voltar, você nunca mais quer sair, porque você se depara com algo que você nunca viveu, que você nunca teve. Você se depara com uma vitória que ninguém pode te dar, que dinheiro no mundo pode proporcionar. Quando você passa por essa porta, você acessa dimensões maiores do que aquela que o dinheiro pode te dar. Jesus é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele está dizendo: olha, na minha vida vocês terão vida completa. Eu sou a porta que vai dar sentido à vida de vocês. Eu sou a porta que vai fazer com que você deixe para trás os seus traumas, as suas feridas, as suas dores. Eu sou a porta que vai te dar descanso. Eu sou a porta que vai levar você para um lugar glorioso. Eu sou a porta, disse Jesus. Então nenhuma conquista, irmãos, será bênção se você tem que abrir mão da aliança com Jesus. Escuta bem, nenhuma bênção será, aliás, nenhuma conquista será bênção se você tem que abrir mão da aliança com aquele que é a porta. Jesus é a porta que se abriu diante da sua vida. Ô irmão, eu estava lembrando da minha vida, do tempo que eu era doidão, perdidão, de 99 para trás. Cheguei na igreja todo cheio de coisa, de trauma, de situações, de problemas. Jesus foi a porta que se abriu. Jesus me aceitou, me recebeu. E hoje eu estou aqui dizendo a você que Jesus é bom, que nada do que você vai conquistar, se você tem que romper com ele, sai fora, porque é um laço do diabo. Jesus é a maior bênção que você precisa. Você que está aqui me ouvindo, é a maior vitória, é Jesus de Nazaré. Ele disse: olha, eu sou a porta. Será que vocês não conseguem perceber? Eu sou a porta que está aberta para você conquistar coisas grandes. Primeira coisa que você tem que fazer: crer naquele que abre a porta. Segundo, se movimentar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 9, 24 ao 26: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém,
a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, não é sem propósito, não é de graça. Assim luto não como desferindo golpes no ar, eu não estou trabalhando no vazio, eu estou me movimentando dentro de um propósito eterno de Deus, dirigido por Ele, conduzido por Ele. Ele está na minha frente, Ele está acima, está na minha retaguarda, na direita, na esquerda, Ele está comigo, Ele vai me conduzindo no meio desses vales, e a vitória será certa. Eu não estou lutando de graça. Jesus disse uma palavra no Evangelho de João, Ele disse: olha, o mundo está se alegrando, vocês estão tristes. O mundo vai sorrir, vocês vão chorar muitas vezes. Mas fiquem tranquilos que a tristeza de vocês se converterá em alegria. Vai chegar um dia que a porta que você entrou, você vai estar no lugar que nada de ruim nunca mais vai acessar a sua vida. Tem irmãos que têm crise: pastor, eu sou crente, eu tropecei, eu errei. Irmãos, eu gosto muito de ouvir o pastor Wendel, quando eu posso eu assisto ele pregando aqui. E recentemente eu ouvi ele falando sobre isso, né? Todo mundo é graça, irmão, é graça, não tem para ninguém, é graça de Deus, é graça. Você está vivo diante de Deus, é graça do Senhor. Você está aqui hoje, levantando suas mãos, respirando, comeu, está com saúde, é graça de Deus, é misericórdia do Pai, é compaixão. Se fosse para viver aqui para matar todo mundo culpado, o primeiro que ia para a morte que seria eu, que não escapava ninguém, não escapava nenhum. Então por isso que Paulo diz: pela graça eu sou o que sou. É graça. Você está aqui, então louve a Deus por esse privilégio. Vai chegar um dia que você vai ser recompensado, tudo vai valer a pena. Por enquanto, permanece no local que você acessou, por essa porta que se abriu diante de você. E existem muitas portas abertas para você conquistar coisas tremendas. O imobilismo é para aqueles que já se deram por vencidos. Quantas pessoas que já, como diz o ditado, penduraram a chuteira, chutaram o balde, pararam, desistiram. Até nas coisas que Deus tem para você, você precisa agir. Você tem que se movimentar para recebê-las. Deus não tem compromisso com aqueles que querem parar no tempo. Deus não tem compromisso com aqueles que querem conquistar na facilidade. Não, irmãos. Deus tem vitórias para aqueles que estão em movimento. Levante suas mãos em nome de Jesus. A porta está aberta para você, amém? A porta está aberta, mas Deus não vai te pegar pelo braço e te empurrar para acessar essa nova dimensão. Depois da porta, você precisa se movimentar. Mas eu quero te falar, se você discernir, você vai ver hoje a porta aberta diante da sua vida, e nada nem ninguém. Mas atrás vem Faraó, na frente tem um mar, meu irmão. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer marcha, e você vai dar o primeiro passo, e esse mar vai se rasgar em nome de Jesus. Vai ser a porta que vai se abrir para a sua vitória em nome de Jesus. Mas você tem que crer. Certamente vocês já leram a passagem do Rio Jordão. Vou já ler uma referência sobre isso. Quando Deus diz: olha, eu vou abrir o Jordão. Mas Ele não disse vou abrir, abriu. Ele esperou os sacerdotes chegarem com a arca, o povo se aproximar do rio. E eu acho interessante que o povo está a 5 metros e a água não se rasga, não acontece nada. E agora? Deus disse que o Jordão ia se abrir, mas não abriu. Meu irmão, Deus disse que vai abrir o Jordão, então vai em frente. Qual o Jordão que está na sua frente aí, dizendo que você não vai avançar, hein? Qual é o rio que está diante de você aí, hein? Deus é maior do que esse rio em nome de Jesus. Deus é maior do que esse bloqueio. Deus é maior do que
essa barreira não é nada. Irmãos, o que dizer de um Deus que manda o povo marchar em volta de uma cidade? 13 vezes eles marcham, fazendo a conta, acho que é 13 vezes, eles rodeiam Jericó, um muro que eram vários metros de largura, inclusive tinha residência lá em cima. Um Deus que manda assim: olha, marchem, e quando vocês marcharem, vocês vão dar um grito. Como assim? Um grito? O grito é o que os homens poderiam fazer. Derrubar a muralha era com Deus. O grito era a ação humana, era só para Deus não derrubar sem desfazer em nada, porque Deus quer que você participe do seu milagre. Deus quer que você participe da construção do seu milagre. E aí eles estão indo, 4 metros, o Jordão não abre, 3 metros, o Jordão não abre, 1 metro, o Jordão não abre. Meu irmão, mas a Bíblia diz que quando os pés dos sacerdotes tocaram nas águas, o Jordão se abriu. Marcha, profeta, que o Jordão vai se rasgar em nome de Jesus. Marcha, que a porta vai se abrir para você em nome de Jesus. Glória a Deus, a porta vai se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa importante para você conquistar novas dimensões é deixar coisas para trás. Olha o texto de Josué 3, versículo 5 e o 13. Olha só o que diz: disse Josué ao povo, Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Versículo 13: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, confirmando o texto que eu falei agora há pouco, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. Então, deixe coisas para trás. Você precisa fazer ruptura com coisas que estão impedindo de você avançar. O povo de Israel estava se preparando para atravessar aquele Jordão. Deus diz o que vai fazer, mas faz uma exigência. Ele diz: olha, santifique a vida de vocês. Da mesma forma, irmãos, é com você, amém? Da mesma forma é com a sua vida. Será necessário fazer ruptura com as coisas que sugam a sua força, irmãos. O mundo está cheio de coisas que está tentando minar sua força, que está tentando sugar você, matar. Tudo que o inimigo quer que você conheça somente a primeira parte do versículo 10 de João 10, né? João 10, que diz, né, que o ladrão veio para 3 coisas. Satanás veio para isso. Ele veio roubar, matar e destruir. E ele fica martelando em sua cabeça: não, você está morto, você está destruído, você está acabado, não tem chance para ti. Não, você chegou no final da linha. O inimigo quer que você não traga na sua memória a segunda parte do texto, mas hoje nós queremos que o inimigo entenda que nós sabemos o restante da história. Se alguém diz para você que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, só contou um pedaço da história, porque a história termina com a nossa vitória. A história termina com bênção de Deus na nossa vida. Oh meu Deus, a história termina com o povo de Deus sendo mais que vencedor, porque lá está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É vida com Deus, é vida de alegria, é vida de paz, é vida de vitória. Aleluia. Pastor, por que o senhor sabe que a igreja vai vencer? Por que o senhor sabe, pastor, que nós vamos conseguir atravessar os desertos da vida? Por que o senhor sabe, pastor, que a vitória vai ser entregue? Por que o senhor sabe, pastor, que a bênção virá, custe o que custar?
porque eu já li essa Bíblia dezenas de vezes, de capa a capa, e todo final termina do mesmo jeito: o povo de Deus sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. A igreja vitoriosa, irmão, a igreja vitoriosa, a igreja escolhida, a igreja levantada por Deus. Sabe, muitas coisas tentam te enfraquecer, tentam matar o propósito de Deus na sua vida. O inimigo tenta minar a sua força, ele entra devagar, né? Eu sempre falo nisso, né? Antigamente tinha aquela novela chamada Suave, mas era veneno. Não era suave, veneno. Era suave, mas não deixava de ser veneno. Então o inimigo, ele entra, você que trabalha em construção, sabe, né, que existem várias medidas de brocas, né, de você perfurar parede, madeira, ferro. E aí tem aquelas bem fininhas, tem umas mais grossas, né? Você pegar uma broca 4 e pegar uma broca 12, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E aí ele quer começar a fazer pequenos furos na sua vida. Ele quer que você faça pequenas aberturas. Porque, irmão, se você pegar aqui uma vasilha de 20 litros de líquido, qualquer líquido, e você faz um pequeno furo e deixa lá, amanhã não tem mais 20 litros. Amanhã vai ter menos, porque algo foi perdido. E o inimigo quer que você faça isso. É por isso que a Bíblia diz em 1 de Pedro 5,8: sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor procurando alguém que possa tragar. Ele anda rugindo como leão. Só, irmãos, que conosco está o leão da tribo de Judá, aquele que nos deu a vitória, aquele que está conosco, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inferno, que venceu tudo. Se você está com Deus, não tem o que temer, porque a multidão, a maioria está do lado que Deus está. Se Deus está na sua vida, não tem o que temer. Então parte para cima, para o teu futuro, se prepare para conquistar, porque a porta está aberta. Outra coisa muito importante que nós precisamos fazer para acessar essa nova dimensão é abrir o coração para o novo de Deus. Levante sua mão se você pode, só se você quiser também. Diga assim: Senhor, o meu coração está aberto para viver o novo do Senhor na minha vida. Amém? Agora com a outra mão você aplaude o Senhor, porque Ele é digno. Glória a Deus. É abrir a mente para o novo, o coração. Isaías 43, 18, 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, Deus está dizendo: olha, a terra seca vai jorrar água. E não pense que Deus está falando aqui de terra, Deus está falando de você. A questão aqui não é água, é a presença do Espírito que vai fluir da sua vida, que vai fluir em você. Onde você chegar, você vai declarar portas abertas nas casas, porta de paz, porta de salvação, porta de libertação, porta de cura. Mas para isso você tem que abrir seu coração para esse momento. Muitas pessoas falam: ah, mas vai ficar pior, está tudo difícil, vai ficar pior. Pior para quem, irmão? Para o mundo que está aí afogado no pecado, vai ficar cada vez pior. Agora para a igreja do Deus vivo, ela vai continuar crescendo em nome de Jesus, ela vai continuar avançando em nome de Jesus, ela vai continuar desfrutando das benesses do céu, das promessas do Senhor, porque a porta foi aberta. Existe algo novo de Deus na sua vida, existe algo tremendo que Deus quer fazer na sua vida. Abra seu coração, porque está vindo na sua direção, meu irmão. Não é respingo não, é chuva torrencial do céu, do altar, porque lá em Ezequiel diz que essas águas
vem do altar, e essa água que vem do altar vai chegar no teu coração, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, na tua célula, na tua casa de paz, no encontro, no renovo, nos congressos. Nós seremos inundados com essas águas do céu. Glória a Deus. Não podemos cair na conversa do inimigo. Vai continuar assim, é mais um ano. É porque infelizmente tem pessoas que é assim, né? Elas estão há 15 anos, feliz ano novo. Irmão, se feliz ano novo mudasse a vida das pessoas, estava todo mundo aqui por cima da carne seca. Feliz ano novo para cá, feliz ano novo para lá. Irmão, foi só um calendário que mudou. Essa empolgação, né, um tema, a gente continua tendo a necessidade de andar em alinhamento, né? Somos inabaláveis, somos imparáveis. Esse tema que é colocado sempre, todos os anos, que Deus sempre tem dado a direção aqui ao nosso pastor, é um tema para a gente ter uma linguagem profética. É a nossa linguagem. Então, qual é a linguagem desse ano? Portas abertas, meu irmão. Se tiver alguma porta que é para você, estiver fechada, vai ter que abrir, porque como disse o pastor na última pregação aqui, ele vai quebrar os ferrolhos de ferro, ele vai abrir essas portas, meu irmão. Com ele não tem conversa, tem que se abrir, porque nada pode resistir ao poder de Deus, nada. Então, virou um calendário, e nós precisamos mudar a nossa vida, se queremos conquistar coisas novas. A vida não vai continuar assim para você. O texto diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, não permitam que as coisas erradas que você fez no ano passado atrapalhem a sua vida. Mas eu pequei ano passado, grandes coisas, eu também pequei. Nós dois pecamos, pronto, somos kids. Também pequei. Todo mundo aqui pecou, irmão, ano passado, hoje. Um pensamento, uma palavra que não era para ser dita, uma atitude que depois, meu Deus do céu, não era para ter feito assim. É graça, irmão, é favor imerecido, é misericórdia, é amor de Deus. Não tem jeito, é cuidado de Deus, é amor do Pai. Mas o problema é que a pessoa cometeu um erro lá no passado, ela agora está presa, acorrentada. Ela quer avançar, ela quer caminhar, mas tem uma corrente prendendo sua perna, tem um laço que lhe laçou e está lhe prendendo. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa: o laço tem uma função, né, na mata, na floresta, é de prender o pássaro para ele não voar, uma armadilha para ele não viver a vida natural dele. Mas olha, se você está com um laço, eu estou falando de maneira figurada, né, prendendo suas pernas, te amarrando, eu tenho uma notícia para você. A palavra de Deus diz que o laço já se quebrou. Está escrito: quebrou-se o laço e nós estamos livres. Paulo vai dizer em Gálatas 5, verso 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu quero que você profeticamente levante sua mão, porque pode ter alguém aqui que tem um laço aí tentando dizer que você está preso. Levante sua mão bem alto, diga: eu sou livre. Pronto, você acabou de declarar uma verdade: você é livre. Porque você é bom? Não. Porque você é bonito, cheiroso? Não. Porque tem muito dinheiro no banco? Não. Você é livre por causa da graça. Você é livre porque o poder de Deus te achou. Você é livre porque Jesus se manifestou lá naquela cruz, veio para abrir a porta para você acessar a maior dimensão que você tem na sua frente, que é os tesouros eternos, que é o lugar onde Deus está te esperando como um pai, porque é isso que Ele veio fazer: religar você ao Pai, religar você ao Senhor. Então não caia nessa conversa de que você
está perdido, que as coisas vão continuar desse jeito. O ano 2020, 2021 foi assim, 2 anos aí de muito prejuízo. Foram anos atípicos, de perdas em várias escalas, igreja, empresa, família. Foi perda de todo jeito, mas nós não vamos parar por causa disso, amém? Diga: eu não vou parar. Não vamos parar. Por quê? Porque há uma porta aberta diante de você. Há uma porta que está te chamando. Essa porta tem nome. Eu sou a porta, disse Jesus. Essa porta te chama. Há uma porta. Deus tem coisas novas para o seu povo. É Ele quem vai fazer, mas você precisa perseverar no caminho, permanecer diante dele com a sua vida consagrada, porque a porta está aberta, a vitória está liberada na sua vida, amém? Não entendi, pastor, meu irmão, Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você está abençoado e ponto final. Está abençoado. Você está abençoado. Agora permaneça focado nesse propósito para você preservar essa bênção. E por último, eu quero terminar falando sobre a necessidade de ser perseverante. Eu gosto muito de falar sobre perseverança, porque perseverar, irmãos, é uma atitude, uma decisão para aqueles que estão focados. E Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3 vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a perseverança, ela é gerada pelas provações. A perseverança, ela é a construção, ela é construída, pela sua permanência no propósito. Como ser perseverante se você não passar por uma luta que tenta puxar você para baixo ou para trás? Como perseverar se você não passa uma situação difícil? Como é que eu vou dizer que sou perseverante se está tudo bem? Eu não passo uma crise, não tenho um problema. Ah, pastor, mas o senhor quer que eu passe luta? Não, quem quer é Jesus. Foi Ele que falou em João 16:33. Foi eu não. Foi Ele que disse: no mundo vocês terão aflições. Foi eu não. Ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí tem uns irmãos que completam: e vós também vencereis. Não, ele não disse isso. Ele disse: eu venci o mundo. Mas o que ele queria dizer na verdade era isso: olha, se eu venci, e se vocês estão comigo, vocês também vão vencer. Vocês também obterão vitórias. Vocês também vão chegar do outro lado. Então, às vezes nós não conseguimos enxergar as possibilidades. O inimigo vem batendo forte, com violência, o vento é muito forte, mas é nessas horas que precisamos prosseguir. Na hora da dificuldade, da luta. Por quê? Porque o inimigo não vai desistir de você. Mas por que ele não vai desistir de mim, pastor? Porque você carrega algo poderoso na sua vida. Você deve se alegrar, irmãos. É isso que a palavra diz. Você deve se alegrar não porque você passa uma luta, mas porque você tem algo de valor na sua vida. Um soldado fraco, um crente que não tem nenhuma conquista, ele não passa a luta, ele nem sabe quando está caído, quando está derrotado, ele não tem discernimento. Agora um soldado de valor, um homem de conquistas, uma mulher de princípios, que tem vitórias na sua vida, que carrega uma unção, uma pessoa que ministra, uma pessoa que tem um tesouro na sua vida, ela vai enfrentar perseguições. O que nós carregamos é grande, irmãos, é grande. Você carrega algo maior do que você mesmo. Mas como assim? É a lógica natural, você não vai entender. O que nós carregamos é maior do que nós mesmos. E nós carregamos um tesouro tremendo, indescritível, um chamado. Você já parou para pensar que através da sua vida centenas e centenas de pessoas poderão sair do inferno? Você pode saquear um monte de gente que está perdida,
um monte de gente que está caminhando para o abismo. Através da sua vida, você pode resgatar essas pessoas. Deus pode resgatar através da sua vida. E você acha que o diabo vai ficar chupando o dedo, chupando pirulito, olhando para você, vai ficar lá mascando chiclete? Não, ele vai planejar, ele vai criar projetos, ele vai armar contra você. Mas tem aquela palavrinha chamada discernimento. O Senhor vai te dar discernimento, e você vai olhar e dizer: é tu que está aqui querendo me pegar, né? Bichão, é tu, né? Você vai ter discernimento. Para quê? Para você entender o que está acontecendo na dimensão, né, no seu território. E através do seu discernimento, quando vier a compreensão, a revelação, você vai agir. Por quê? Porque toda revelação traz uma responsabilidade. Toda revelação traz uma direção para você. Quando Deus revela alguma coisa, Ele mostra o que você precisa fazer. Quando Deus traz algo no seu coração, Ele diz a você qual deve ser o caminho que você deve tomar, porque Ele vai te dar sabedoria para isso. E a sabedoria nada mais é do que isso, o dom que Deus nos dá, que nos permite discernir qual o melhor caminho e a decisão a ser tomada nos diferentes momentos que a vida nos proporciona. Deus vai te dar sabedoria para você vencer. Deus vai te dar sabedoria para você entender o que está acontecendo no seu casamento. Deus está me dando sabedoria para divorciar, né, pastor? Não, meu filho, é para você entender que existe um cão que está querendo matar teu casamento, matar tua esposa, matar você. Existe um demônio. A sabedoria para você entender e agir. Deus está me dando sabedoria para eu acabar com tudo aqui e fazer a minha vontade. Não, a sabedoria é para você entender que por trás dessa situação existe uma ação maligna, e Deus te deu graça, autoridade para você pisar em todos eles e declarar a sua vitória em nome de Jesus. Porque Deus te deu poder e autoridade. E como disse, já falaram os outros mais sabidos do que eu, Deus te deu poder, autoridade e te deu autorização para você pisar em serpentes. O diabo tem poder, mas não tem autoridade. A igreja tem poder e tem autoridade dada por Deus. Toda autoridade me foi dada. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Por quê? Porque Ele é a autoridade. Ele é a autoridade. Aleluia! Então entenda, queridos, o inimigo não vai ficar quieto, ele vai agir, ele vai se levantar, ele vai trabalhar, ele não vai desistir, mas a vitória será certa na sua vida. Quem crê, diga amém. Eu quero dizer algo para você importante: a tua fé te obriga a continuar caminhando, a tua fé te obriga a continuar. A tua fé te obriga a continuar. Quem caminha com Deus não desiste. Sempre terá a força necessária para avançar para o seu futuro. Escuta bem o que eu vou te falar. Perseverar é ser otimista e acreditar que teus sonhos serão alcançados, que no final vai dar certo. Perseverar é ser otimista, é acreditar nos teus sonhos, que no final vai dar certo. Não é uma linguagem, aquela frase de coach. Não tenho nada contra os coaches, por favor, em nome de Jesus. Estou falando que não é aquela linguagem, vai dar certo, vai dar certo. Não, o que eu estou dizendo é que quando você caminha conduzido pela palavra, você já sabe o final. Você pode chegar todo arrebentado, mas você vai chegar com um prêmio na mão. Você pode chegar todo ferido como Paulo: trago as marcas de Cristo, mas eu sou mais que vencedor. Você entendeu? Paulo diz: eu sou mais que vencedor, mas eu tenho marcas. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, mas eu sou mais que vencedor. O cara está com o pescoço na guilhotina e dizendo: eu sou mais que vencedor. Porque a visão de Paulo não era a visão do mundo, era uma visão do céu. Se eu morrer, meu filho, vai ser lucro. A vida é Cristo, a morte é lucro.
para a igreja do Senhor é assim, irmãos. O nosso foco é o céu, a nossa visão é o céu, o coração deve estar no céu, porque a porta que Deus abriu é para você entrar no céu. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o teu santo nome. Bendito é o nome do Senhor, o Cordeiro de Deus, aquele que deu a vida por você. Louvado seja Ele que se apresentou como a porta está aberta. Sai desse teu mundinho limitado, sai dessa tua vida isolada, com medo, parte para cima, entra nessa porta. Do outro lado tem uma vitória para você, tem conquista, mas eu não tenho força, pastor. Clama por Ele, porque Ele é a porta, é o caminho, é o teu ajudador, é o teu advogado, é o sumo sacerdote, é o Senhor que te alimenta, é o pão, é a água. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é tudo, Ele é a palavra. Oh, Ele é tudo na sua vida. Ele é tudo. Se tirar de você, se tirar Jesus da sua vida, acabou tudo. Mas se não tirar Jesus da sua vida, você continua sendo mais do que vencedor. Ele é a porta para você acessar grandes dimensões. Ele é a porta para você acessar coisas grandes. Ele é a porta. Ele é tudo. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Rei. Com Ele você pode não ter nada físico, mas você terá tudo. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, amados, que nossos olhos têm que estar focados naquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que se não vê é eterno. É lá que Ele habita, é lá que Ele está te chamando. Vem, nova aliança. Vem, nova aliança. Vem, nova aliança. A porta está aberta. Vem para essa dimensão. Sai dessa caixa d'água. Vem para o oceano. Sai desse lugar limitado. Vem para lugares grandes. Vem para novas conquistas. Uma pessoa que persevera não pensa negativo, porque sabe que o pessimista vai prejudicar a si mesmo. Uma pessoa que persevera não vai pensar pequeno, ela pode não conseguir. Irmão, se você sentar comigo, eu vou contar sonhos para você. Não estou conseguindo ainda tudo que eu quero. Algumas coisas já aconteceram, mas outras não. Mas eu tenho certeza que as que é para mim estão a caminho, elas vão se concretizar em nome de Jesus. Eu não vou partir dessa terra sem viver aquilo que Deus tem para mim. Tudo que Deus tem para mim vai acontecer em nome de Jesus. E quer saber na sua vida também, um versículo que eu amo, acho que toda vez que eu venho aqui eu leio esse versículo, Josué 23:14, põe na tela aí para a gente ler, terminar e orar, porque esse texto também é para você. Josué 23:14 são as últimas palavras de Josué. Ele está se despedindo do povo. Aí ele vai dizer para o povo: olha, eis que eu hoje eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. A metade, é isso que diz? 25%, 75%, 99%, 99,99, é isso? Promoção supermercado, 9,99. Não, todas vos sobrevieram, nenhuma delas caiu, nenhuma delas deixou de se cumprir. E olha, eu quero dizer algo, Josué tinha tudo para ter uma vida azeda. Você sabe a história de Josué? Não vou contar a história dele, fica calma aí, fica em paz. Mas você sabe a história. Ele era hebreu, nasceu no Egito como escravo. Esse menino tinha tudo para ter uma vida amarga, irmãos, porque ele cresceu numa cultura egípcia, distante de Deus, uma nação idólatra. Mas ele foi instruído pelos pais desde pequeno acerca do Deus de Israel. Ele sai com quase 40 anos, tem que fazer o cálculo aqui, por aí, perto de 40,
não lembro agora, eu tenho que fazer o cálculo, mas perto de 40 ele sai do Egito. Ele passa 40 anos no deserto por causa do pecado dos outros. E quando ele chega no final da vida, ele está dizendo: olha, Deus cumpriu tudo o que ele falou. Mas você não foi o cara que nasceu no Egito, sofreu como escravo, foi para o deserto. Sou eu, mas os caminhos que eu passei faziam parte do propósito que Deus tinha revelado a meu pai Abraão. Ele disse que a gente passaria por isso, mas que nós tivéssemos a certeza de que a vitória viria. Na sua vida, não importa como é que está agora. E isso não é palavra de efeito, é palavra de fé, é palavra bíblica, é palavra de Deus para a sua vida. Não importa como é que você está agora, se você se reerguer, se você se levantar, se você se movimentar, você pode preparar o celeiro, porque a bênção virá para a tua casa, para a tua tenda, para a sua vida, em nome de Jesus. Quem deseja entrar por essa porta que Deus abre, sabe que tem uma guerra pela frente. Quem está disposto a enfrentar a guerra aqui, irmão? Diga amém. Você está disposto a pegar a espada na mão, o escudo, e ir para a guerra? Então, se você está disposto a isso, se prepare, porque vai ter uma vitória para aqueles que passam por vales escuros. Tem vitórias para quem passa por vales escuros. Em todas essas dificuldades e vales que você passa, o Senhor que abre porta, o Senhor que é porta, vai estar conosco. Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Os vales escuros são as estações violentas que você passa, dificuldades, lutas, desertos. Fique certo de que Deus vai estar com você, e no final você sairá na vantagem. Você vai sair não é aquela palavra no sentido negativo, não. Fulano deu uma desperta, não. Vantagem que eu estou dizendo é porque quem anda com Deus no final vai obter o seu prêmio, vai receber a sua recompensa. A porta está aberta, quem crê? Quem crê que a porta está aberta? Se você crê, fique em pé em nome de Jesus. Aqueles que querem entrar por essa porta e acessar novas dimensões, porque eu sei, irmãos, que o Senhor vai fazer algo poderoso da sua vida, em nome de Jesus.